Olá, seja todo mundo bem-vindo, muito bem-vindos, aliás, ao canal Discutindo Relacionamentos, canal DR para os íntimos. Estou aqui com a psicóloga Ana Luque do meu lado para a gente falar sobre expectativa e realidade nos relacionamentos. Adorei essa pauta, adorei. Tudo bom, Ana? Tudo certo, aham. Quem diria, né, Lê, a gente fazer um programa assim, cada um num canto, né, São Paulo, Floripa, né, como a pandemia permitiu que a gente pudesse se aproximar desse jeito, né. Né, genial, assim, e as plataformas digitais de reuniões são cada vez melhores, assim, estão evoluindo e é possível fazer como se fosse um canal de TV, né, tela cortada, eu posso deixar a Ana sozinha, aqui eu Ah, sozinho, a Ana pequenininha, ó, vários modelos. Eu gostei se desse a aqui, hein. se a gente trabalhar se a gente pensar expectativa e realidade, né, antes a expectativa até podia ser essa, mas não era a realidade, e hoje é, né, a gente tem essa realidade com expectativa, né, de que é possível. Muito bom. Ó, sempre bom lembrar, né, a gente, começou a fazer esse canal aqui no YouTube, né, um canal pra gente evoluir as pessoas no relacionamento e principalmente a mim, né, que a Ana já é evoluidíssima, mas a mim, assim, nos relacionamentos, né, porque eu tô pronto, né, tô pronto pra recomeçar um relacionamento. Enfim, mas assim, acho que surgiu uma ideia muito legal que eu vejo que nas redes sociais da Ana, ela posta muito, né, a caixinha, né, de perguntas e muitas pessoas falam sobre relacionamento. E é um assunto infinito, assim, sabe. Uma coisa vai, enganchando na outra, como diz lá em Taquarituba, no interior de São Paulo, vai acoplando, anexa a outra, assim, e vai dando uma volta, assim, e as pautas surgem de todos os lados. Hoje a gente vai falar de expectativa e realidade, Ana. O que a gente espera numa relação, né, ou imagina, né, ou sonha de uma relação, e o que realmente é, né, porque tem uma diferença grande do que eu quero do que vai acontecer, né. Sim, aham. Primeiro é importante a gente deixar claro que não tem como a gente fazer qualquer movimento sem que a gente crie expectativa. A expectativa, ela faz parte da nossa vida, é natural a gente criar expectativas, a questão é exatamente essa, se a gente cria expectativas, se elas são condizentes com a nossa realidade, né. Então não adianta eu criar uma expectativa que eu vou me apresentar no Rock in Rio, que isso é completamente inviável, né. E a gente precisa estar sempre atento, né, que a nossa expectativa ela precisa estar alinhada com a realidade, para que a gente sofra o mínimo possível de frustração. Porque mesmo a gente criando expectativas alinhadas com a realidade, a gente já se frustra, porque às vezes elas não acontecem. Porque nem É, sempre está relacionado com aquilo que a gente pode fazer, né? A gente é só uma parte do processo. A gente ainda tem o outro, o universo, que não está relacionado com as nossas aquilo que a gente pode fazer. Então é importante que a expectativa esteja alinhada e que você conte com essas adversidades para que você já saiba se é possível, né, que aquilo que você deseja aconteça ou não. tem aquela na área, no mundo dos negócios usa muito aquela tabelinha SMART, né, para você, projetar os seus negócios. E é uma sigla em inglês, né, o S significa uma coisa, o M significa 8 tal, outra coisa, e o M é mensurável, né, que você possa mensurar, que seja possível você realizar. Uhum, Não adianta uhum, assim: "Eu vou vender 1000 carros em uma semana", não é possível você fazer isso, então, é isso uhum. que a Ana está falando, né, assim, é uma meta atingível, né, que ela seja possível. Ana, então vou começar com uma coisa bem tranquila, né, o que a gente espera no relacionamento, né. Mas bem, eu escuto meus colegas, né, meu primo Basílio, por exemplo, lembrando que todas as histórias aqui ou são inventadas ou são criadas por mim, pela Ana, ou aconteceram com o meu primo Basílio ou com a minha prima Vera. O meu primo Basílio, ele reclama muito da falta de sexo no relacionamento dele. Assim: "Ah, tem que ter eu não posso ficar aí 2 semanas sem sexo, isso aí tá errado. Isso quer dizer que ela não gosta de mim, ela tem outro, tem que ter um número, tem que ter um número". A expectativa é essa, dia sim, dia não. A realidade não é bem assim. Você já começa no sem preliminares, né, já É, tem assim pra o manter a audiência, pra audiência falar assim: "Opa, esse programa é bom, é amor e sexo". ai, Ellen, como você é engraçado. Então, essa questão do número, ela é, principalmente na roda de homem, ela tem um valor bem grande, né. Lembra quando tinha o programa do Faustão, que ele fazia essa pergunta, daí quando o "Quantas vezes vocês têm relação sexual em casa?" Daí a mulher respondia: "Um, homem 5", né. Então, assim, o casal levantava a plaquinha, estava cada um com um número diferente, né. Tem um amigo Eh meu, só pra não perder o gancho da piada, tem um amigo meu que fazia assim, ó, opa, aqui.
Fazia assim, 6. Fazia 6? Não, uma bem devagar. Mas é importante a gente avaliar sempre, né, o contexto, como que tá aquela relação, se é um início de relação, se não é, se a mulher tá no puerpério ou não, se a mulher tá grávida ou não, se o homem tá desempregado ou não, se tem tantas coisas que interferem na questão sexual, né, a questão é como que você dialoga com seu parceiro para que você consiga ter a sua necessidade atendida, né? Como que você pode, se você tem uma boa abertura para conversar sobre a vontade de ter relação sexual ou a vontade de não ter, e como isso pode ser introduzido sem que você se sinta desrespeitado, desqualificado e tudo mais, né? Então, se numa relação a demonstração de amor está relacionado ao número de vezes que o parceiro faz, se para ele, né, para esse seu primo é importante, o número de vezes, e o número de vezes está relacionado ao amor que a mulher sente por ele, talvez ele vai precisar olhar se de fato isso tem alguma evidência, né? Na TCC a gente trabalha com evidências. Não tem outra forma de a gente poder olhar para as questões, né? Então, qual é a evidência? Tem algum estudo que mostra que quanto mais você tem relação sexual, mais você ama sua mulher? Não sei se tem. Acho que não. Acho que É, não dá mas para não fazer sei. uma correlação com isso, né? A gente pode fazer uma correlação com respeito, com quantas vezes você escuta e respeita. O respeito aumenta o amor, a admiração, né? A maneira como você admira o seu parceiro aumenta a vontade de você ter relação sexual. E acho que é esse movimento que precisa ser instaurado mais nas relações, sem ficar tão fixado nessa questão do número, né? Claro que é importante num relacionamento amoroso a gente ter o relacionamento sexual, mas acho que o número de vezes não pode ser o determinante para validar o amor. Tá, vamos pensar aqui na questão assim, não dá para ser muito exagerado, mas também não pode ser pouquíssimo, né. O pouquíssimo é uma vez a cada 2 meses num casal jovem, numa idade X aí que esteja, eh, sei lá, 30, 35 anos, e isso não se representa. Talvez seja uma falta de comunicação, mas também uma falta de entrar num acordo, porque eu escuto muito assim: vai ter que ceder. O outro vai ter que ceder. Eu vou ter que ceder. Ela não quer porque ela não gosta, porque ela não sei o quê, um monte de coisa. Eu vou ter que ceder e vou ter que aceitar fazer uma vez por mês. Ela não sei o quê, ele não gosta, vou ter que ceder, fazer contra a minha vontade, mas vou fazer uma vez por semana. Não é? Não, né, tipo, vai se direcionando uma bola de neve que tende a ficar maior e daí um faz porque não quer, outro faz por obrigação, outro faz porque ele não quer ceder, sabe, daí vai virar uma briga danada. É importante a gente pensar que a gente não tem que nada. A gente tem que fazer aquilo que a gente tem vontade. E se a relação sustenta isso, ótimo, né? Se você topar fazer um ajuste, foi porque você quis fazer um ajuste, não porque você tem que. Você não tem que nada. Eu não tenho que ter relação todo dia, porque senão não vou mais ter namorado. Opa, eu prefiro não ter namorado se eu tiver que ter relação todo dia. A gente precisa fazer a escolha. Opa, se eu não tiver relação todo dia, então eu não quero um namorado. Ok, você se autorresponsabiliza pela escolha que você faz. Porque você não tem que nada. Você precisa olhar e ver qual que é a sua necessidade. E se seu parceiro tem uma necessidade diferente, né? Eu quero uma, meu parceiro quer cinco, qual que é o ponto do meio? Como que pode ser feito um movimento para que eu tenha mais vontade? Quais são os ajustes desde que eu não me sinta desrespeitada, desde que eu sinta também vontade? Claro que às vezes não pode acontecer de não ter tanta vontade num relacionamento longo, né, de muito tempo, que às vezes fica, mas a gente precisa fazer um movimento para que não caia na rotina, para que a gente tenha relação sexual com frequência, porque se a gente for deixando de lado, é como um hábito, né? Quando a gente não pratica, a gente acaba não tendo mais a vontade de fazer, isso vai saindo da rotina, né? E para a gente poder incluir isso na rotina, né? Até estou lendo um livro da Gabriela Dias, ela fala muito disso, assim, como que a gente precisa incluir na nossa rotina de relacionamento amoroso a relação sexual, porque quanto mais a gente faz,
mais fica estabelecido de que na rotina a relação sexual faz parte. Agora, quando você vai no piloto automático, entra, vai para o trabalho, sai do trabalho, vai, come, dorme, e a questão sexual ela aparece muito pouco, a longo prazo isso pode ser um problema. Mas quando você fala, tem que, vira uma bola de neve, vira discussão, se isso vira um problema, qual escolha você vai fazer? Vai transar a qualquer custo porque você não quer perder o relacionamento? Não sei se esse é um caminho. Essa Ah, pode ser uma isso escolha, mas você precisa se autorresponsabilizar por essa escolha que você faz, se desrespeitando, né. e as mulheres são muito mais emocionais em relação ao sexo, né. E o homem é muito mais carnal, sei lá, instantâneo, não sei, já ouvi tantas pessoas falarem isso, e a mulher tem que ter, né, o antes, né, a expectativa do dia talvez acabe ajudando ela procurar e querer mais ter essa relação. Essa questão das preliminares, né, desse envolvimento que às vezes não é só no o ato sexual em si, né, toda a dinâmica do quando saiu, como que foi, se deu um beijo, se não deu, né. Nesse livro ela fala muito de como os casais perdem a questão do beijo ao longo do tempo, né. Então aquilo que nos uniu, que foi o beijo, né, e que a gente beijou muito, a longo prazo o beijo vai ficando escasso, né, e meu Deus, não ganha mais nenhum beijo, né, quando sai de casa, nem quando volta, e o quanto que o beijo é responsável por todas essas sensações que a gente tem. Então se a gente beijasse mais, no livro ela fala, né, é um livro dela que ela lançou recente, que é esse aqui, Homem micro-ondas, mulher fogão a lenha, e aí e ela traz muito essa questão de como a gente precisa, manter, essas questões que nos aproximaram lá no início, a gente manter a longo prazo e sempre, 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 né, como a gente falou no outro encontro que a gente fez, no outro vídeo, sempre se comunicar, né. Você não pode ficar numa relação onde você se sente desrespeitado, quem quer mais ou quem quer menos, e não comunicar. A gente precisa encontrar um ponto que fique bom para os 2. É, é. Eu sei, assim, acho que a questão do beijo, que é uma questão, né, que vai se perdendo, e talvez o toque, né, o toque, o abraço, o pegar a mão, ou se tocar sem pensar em sexo, né, talvez durante o dia encostar e abraçar e tal, né, fazer um carinho, isso também vai se perdendo ao longo do tempo, que também vai se distanciando para a parte carnal, né, que seja o sexo adiante. A questão é como a gente faz para a gente não perder essas coisas, né, é de praticar. Quanto mais a gente faz, quanto mais a gente: "Ah, agora eu vou, incluir na minha rotina todo dia comer, sei lá, batata doce". Se eu quiser comer todo dia batata doce, vou ter que ter em casa, vou ter que comprar, vou ter que ir no mercado, vou ter que, né, tá toda hora vendo se tem, se não tem, fazer, nã e para se você tem dificuldade de manter isso, você precisa estabelecer como parte da rotina. Então toda hora que eu pegar a chave, eu vou dar um beijo, vou sair, toda hora que eu descer para ir na academia, eu vou dar um beijo, de você estabelecendo, né? Até tem um outro livro que eu li que é Micro Hábitos, que ele fala assim, quando você for estabelecer, quando você for incluir um novo hábito na rotina, de que ele venha sempre junto de alguma coisa que você sempre faz. Então, se você vai na academia todo dia e você quer incluir o beijo na rotina, né, que você não tem feito, aí você vai dar o beijo e ir para academia. Ou chegar da academia e dar o beijo, né, porque como você vai para pensando em mim, né, vou na academia todo dia, então esse é o movimento que dá para eu Às incluir antes e 4 da depois. manhã, né. Quem vai dar beijo às 4 da manhã pra ir pra Não, daí eu posso dar depois, se eu quiser incluir na rotina, né. Então é de olhar e ver que a gente precisa desses estímulos, né, e estar consciente de como a gente pode usar o nosso cérebro a nosso favor para que a gente possa incluir esses movimentos novos no dia a dia. Bom, mudando, né, pegando outro gancho da expectativa e realidade, pra gente também falar de outros assuntos. Objetivos. Ah, eu tenho que ter uma pessoa ao meu lado que tem o mesmo objetivo do que eu. Ah, que quer ser rica, quer ser milionária, que gosta de viajar, tal. Mas eu vejo que na realidade esses objetivos mudam junto com as pessoas. Passam 2 anos, a pessoa muda, começa a trabalhar com outra coisa, eh, não consegue algo no emprego, ou a outra consegue, daí ela pode passar a pensar em coisas maiores.
Aí também é uma questão de comunicação, assim, de acerto de objetivos para que os objetivos que a gente teve quando nós nos conhecemos possam mudar durante o nosso relacionamento ou continuem os mesmos durante o nosso relacionamento? Mas se a gente partir do pressuposto que a gente tem que manter, sempre o mesmo objetivo, a gente parte do pressuposto que a gente não cresce, né. Você pode se transformar ao longo do caminho e mudar os seus objetivos. Talvez o que muitas vezes em relacionamento acontece é de as pessoas se anularem, Para esquecerem o viver o que sonho do outro. isso, né, ou para pra viver o sonho do outro, ou às vezes com o medo que a gente já conversou também, né, de não se sentir aceita, amada, importante e não expor os seus sonhos, porque quando a gente se relaciona, eu sempre gosto de fazer um desenho que são 2 círculos, vou fazer aqui pra mostrar. Assim, ops, assim, né. Aham. Então eu sempre gosto de falar assim, essa parte é como se fosse eu, oh meu Deus do céu, essa câmera, eu, nós e ele, né, o parceiro, né. E aí de olhar e ver que a gente tem pontos em comuns, a gente pode ter objetivos, né, a gente fala: "Ah, a gente quer viajar, a gente quer trocar de casa, a gente quer ter filho, a gente quer", mas tem coisas que não fazem parte do casal, tem coisas que são minhas. Eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu gosto disso, e eu não preciso me anular porque eu tenho alguém, né. A nossa construção, ela pode ser uma somatória de coisas e a gente pode juntos, com a nossa individualidade, reforçando a nossa individualidade, inclusive favorecer o alcance do nosso objetivo. Porque às vezes abandonar aquilo que é importante impede você também de dar voz para muitas coisas que eram importantes na sua vida, né? E o quanto que essa anulação vem também a longo prazo com uma conta, uma fatura enorme para o outro pagar, né? Ai, eu abri mão de tudo, ai, eu não fiz isso, ai, eu. E eu olhava e quando você vai se relacionando, você vai fazendo escolhas. Ou você quer ou você não quer abrir mão. Ou você quer ou você não quer, viver aquilo, né. E sempre fazer escolhas sabendo as consequências que você vai tomando ao longo do caminho, né. Então É, é fazer combinados, recontratos, conversar, para que vocês possam juntos ir avaliando e redefinindo. é. Ah, eu vejo muito assim, principalmente, eu jogo futebol toda sexta-feira, casei, não vou mais no futebol, porque ela não quer que mais que eu vá ao futebol. Ah, ele só pensa no futebol. E no futuro isso vai ser um problema, né. Você já me deu um exemplo uma vez, né, tipo de nada impede que o outro continue fazendo, né. Acho que você falou do seu com o Rodrigo, que ele sei lá se é isso, mas eu não lembro mais. Ele gosta de andar de barco, por exemplo, ele gosta de remar, sei lá. E você não, porque você, né, o remo pra não, foi uma vez, meu, mas doeu o meu corpo inteiro, não vou mais. Mas você nunca o proibiu de remar, por exemplo, né. Não, continua indo. E eu vou fazer uma coisa que eu gosto, né, ou nesse horário, ou, eu gosto de meditar no quarto escuro, vou lá fazer isso e tal. E um acordo, os 2 vão se dar bem, quando estão bem juntos, fazer uma coisa que gostam juntos. Agora lembrei da comida, né, a Aham, coisa do aham. restaurante. Eu gosto de um tipo de comida, o outro gosta de outro tipo de comida. Do sushi, né, que eu falei pra É, você. é, Eu gosto é. de sushi, mas eu lembro quando tá falando disso, eu lembro que uma vez eu encontrei há muito tempo, né, uma amiga no na locadora, quando era a época de filme, né, que a gente pegava na Eu não peguei esse locadora. tempo, o meu já era Netflix. Ah, sei, aham. E aí eu lembro que eu encontrei com ela, eu estava lá escolhendo um filme, daí ela assim: "Ai, hoje eu vou poder escolher o filme que eu quiser". Eu assim: "Ué, mas por que você vai poder escolher o filme que eu terminei agora, eu separei, vou poder, né, terminei o relacionamento, vou poder escolher o filme", eu assim: "Ué, mas eu não podia escolher?". Eu disse: "Não, não podia escolher". Eu disse: "Ué, mas quem falou que você não podia?". Né, então olha como as pessoas vão, você não pode nem escolher o filme que quer ver, né, ou ver sozinha, porque você não precisa ver filme só junto com o namorado, né, você pode ver É, sozinha também é. filme, né, porque você quer ver, né. Então tem gente, assim, que Menos não série, né, Ana? Menos série. Série começa depende. junto, tem que terminar junto, não Ah, pode ver sim, sim. sozinho, né. Não, não, isso depende do Isso combinado. isso dá fim de relacionamento. Então, assim, aí eu e o Rodrigo, a gente tem uma série que a gente vê juntos, as Qual, outras a qual? gente vê
a gente tá vendo aquela River, sabe? Os Ah, episódios, né? diz que é muito boa, eu não tenho paciência. É muito tá bem legal, assim, mas assim, eu vejo numa velocidade muito menor que ele, porque chega à noite eu tô muito cansada, então eu não consigo assistir na a mesma quantidade que ele, então ele vê várias outras que eu não tenho tempo de ver, né. Mas não dá pra eu dizer: "Ó, você não vai ver nenhuma série sem mim", não é possível isso, né. Você não vai comer eu não você não vai comer sushi, ué, não vou deixar de comer sushi, não vai mais fazer academia porque eu gosto de dormir até mais tarde, azar, eu vou na academia igual, né. Então é olhar e ver que quando a gente, tem até um livro que fala, Encantadora de Bebês, que fala quando eu estudei pra aprender, né, algumas coisas com relação à educação de filho, e fala: "Você nunca começa de um jeito que você não vai conseguir sustentar". Falando da educação de filhos, né. Então, se você não vai sustentar que ele durma no seu quarto, não coloque. Se você não vai sustentar que durma no seu meio, não coloque. Se você não vai sustentar dar colo toda a vida para dormir, não faça. E com relacionamento amoroso a mesma coisa. Se você não vai sustentar um cara que joga futebol toda sexta, não aceite. Se você aceitou, você vai ter que aceitar sempre. Né, não tem como o outro abandonar aquilo que era importante para ele. Se você permitir que o outro te anule, também já começou errado, né. Então é importante a gente olhar e ver como a gente vai fazendo essas escolhas, né, muitas vezes com receio, às vezes até de desapontar ou de não logo no começo, né, já: "Ai, não vai mais querer ficar comigo", né. Muita gente fica numa história com esses medos, né: ai não vou já me posicionar porque vai achar que eu tô". Cara, se você não se posicionar agora, depois você não vai conseguir se posicionar, depois não vai dar tempo, né. E às vezes essa questão do posicionamento também tem também a pessoa pode se surpreender positivamente com você, porque não é todo mundo que tem coragem de se posicionar, né. Por isso que eu acho saborosíssimo esse assunto do relacionamento, né, porque ele vai levando para outras coisas. Por exemplo, você tá falando isso, assim, o óbvio tem que ser dito, né. Meu primo Basílio, quando separou, a namorada dele falou, a esposa dele, né, falou assim: "Não, não, não, as coisas não estavam boas, mas você não me falou nada". "Eu te dei sinais". Coitado do primo Basílio. Ele já tem uma certa dificuldade, né, né, ele é bem meio complicado. Mas, poxa vida, vamos dizer. Então, assim, essa expectativa que ele vai me entender só no olhar, meu, nem time de vôlei que os caras dão sinais, isso funciona, isso aí é ilusão, tem que falar, tem que falar. Às vezes eu vou às vezes a gente num olhar a gente comunica muita coisa, né, mas claro que no relacionamento Principalmente desaprovação. é, assim, eu sei que o meu olhar comunica bem, assim, quando eu tô braba, né, mas, o óbvio com certeza tem que ser dito, né, aquilo que é óbvio para você não necessariamente é para o outro, e a gente precisa, aprender a se comunicar. É bem importante de olhar e ver, né, o que que tem por trás de você não querer dizer o óbvio. Porque muitas vezes, tem uma crença, né, se eu for dizer vai me achar chata, se eu for dizer vai achar que eu tô pegando no pé, né, "Ai, ele não vai mais querer ficar comigo", ai, porque Achar que eu sou burro. que eu sou burro, que eu não, né, como que eu não entendi isso, né. Então é olhar e ver quais são os receios que tem por trás desse óbvio, porque se a gente for pensar o quanto de problemas que a gente tira da frente quando a gente diz o óbvio, quando você diz o óbvio, o outro pode fazer o óbvio. Quando você diz A, achando que o outro vai entender A, mas ele entendeu D, pode acontecer vários problemas também, né. Então é melhor você dizer o óbvio, apesar de nem sempre ser tão confortável e correr o risco aí do movimento que você fez dizendo óbvio, né, e arcar com as consequências. Porque se você não puder dizer numa relação óbvio, será que você deve estar nela, né. Tentar olhar um pouco diferente, assim, porque tem gente que acha ruim dizer o óbvio, né, mas o óbvio pode te livrar de tantos problemas também. É, exatamente. Não, exatamente isso. Eu sou totalmente de acordo, assim. É que, e também, assim, puxando pelo outro lado, né, eu falei que eu concordo, mas pensando aqui no advogado do diabo, assim, o outro lado, assim, se eu falar isso, ele vai me achar chato, vai achar que eu sou pentelho, que eu Mas só é por isso que as reclamo. pessoas não dizem o óbvio, Ale, é isso que eu acabei de dizer, É, sabe. não, As é pessoas exato, não é. dizem por causa disso, porque elas se a gente for parar e pensar, né, quando a gente vai fazer uma ação, geralmente se a gente antecipa, né, a gente tem um sentimento, porque a gente pensou coisas em relação a essa ação que a gente tem que fazer, né. E quando a gente antecipa a ação,
a gente fica ansioso, né, angustiado, irritado. E se a gente for esmiuçar isso, a gente pensou isso que você está dizendo, né? Se a gente for pensar no óbvio, ai, o que que ele vai pensar? Vai achar que eu sou muito mandona, ai, vai achar que eu tô não sei o quê. Ai, a gente fica com vários pensamentos, né, que impedem você de dizer o óbvio. E aí você colhe o quê? Problema, porque às vezes você precisava ter dito o óbvio para não gerar aquele desconforto, né? E aí vem uma série de outras coisas para você ter que administrar. Então é importante refletir, por isso que na TCC a gente trabalha muito com essa com essa questão dos pensamentos disfuncionais, porque muitas vezes eles impedem você de promover mudança, porque você acredita que isso tudo que você pensou é verdade, né? E você vai precisar olhar e ver, cara, se eu falar o óbvio, quais são as que outras coisas que podem acontecer além disso? Eu posso, ele pode me entender melhor, ele pode perceber que eu falo sempre a verdade, né? Que eu sou clara nas minhas ideias, que quando eu faço pedido mais consciente do que eu quero. Não tem só aquela forma ali de pensar, que nem é a forma do outro, é a forma como você acha que o outro pensa e que limita a sua ação. Olha que Uhum. louco que é, porque É. você não tem nenhuma evidência que o outro vai achar isso de você, é a sua cabeça que te leva nesse lugar, né? Então, desconstruir isso é muito importante para a gente poder ampliar a forma de pensar. Isso é uma coisa que você sempre fala, né, nos nossos encontros, é evidências que aquilo não vai funcionar, né. Ah, a gente passa batida: "Ah, não, eu acho isso", e "Ah, mas que evidência você tem?". "Não, eu acho". Eu a Sem condição científica nenhuma. Uhum, uhum. Outro dia eu fiz um encerramento de uma sessão e perguntei, né, qual foi o seu maior aprendizado na terapia, né? E ela falou assim, buscar evidências. Porque a gente precisa ter evidências para a gente tirar conclusões, né? Não adianta, a nossa cabeça nos leva para lugares que não são tão legais assim. A gente vai precisar olhar e ver quais são as evidências que a gente tem que isso que você está pensando é verdade, né? Então tentar desconstruir um pouco isso. Né, e a autossabotagem, né, porque a gente começa a procurar erros na gente também, Uhum. né, E procurar aí vira uma profecia autorrealizadora, né? Você não quer que o outro ache isso de você, mas você não fala o que tem que falar, e o óbvio não é dito, e aí você não fica com a pessoa, porque dá um rolo, dá uma série de confusões, e aí você acaba não ficando com a pessoa. Então você não fala para evitar um conflito, mas o conflito aparece, igual. você acha que os opostos se atraem Meu nos Deus, que medo. relacionamentos? Nos relacionamentos? É porque fala assim: "Ah, os opostos se atraem. Ah, eu gosto de água, ele gosta de coca e a gente se dá super bem", mas, né, porque é mais ou menos isso, assim, eu acho que quando as pessoas falam que os opostos se atraem, é porque essas pessoas aprenderam a respeitar a individualidade do outro. Tô Pode viajando ser. muito, né? Não, assim, tem uma coisa que as pessoas falam assim: "Ah, eu achei a tampa da panela, minha Aham, é. metade", né, porque eu parto do pressuposto que a gente precisa ser sempre inteiro na relação. A gente não pode ser nem tampa, nem panela, nem metade de nada, a gente tem que ser inteiro, né. E aí quando você fala os opostos se atraem, eu depende, tem pessoas que não conseguem viver com opostos, né, tem pessoas que precisam viver com pares parecidos, né, mas a gente precisa olhar e ver o que que a gente pode aprender com aquilo que o outro tem para nos oferecer. Às vezes a gente, encontra um parceiro que tem para nos dar exatamente aquilo que a gente precisa. Talvez a gente precisa olhar e ver como aprender com isso que ele tem para dar para gente, né. Agora se essa frase é uma verdade, não Não, sei. não, zero verdade, porque não tem receita, né. Porque ao mesmo tempo que as pessoas opostas se atraem e funcionam, em alguns casos, as E pessoas que têm muita coisa em comum funcionam também, então, é ou não tudo uma funcionam, questão né. ou não funciona, né. Exatamente, não tem regra, é tudo um aprender, né, o tempo todo, né, usar todos esses artifícios, né, que você está passando, né, de melhorar o relacionamento, de ter comunicação, de dizer que o óbvio precisa ser dito, falar as coisas claramente, né, respeitar a individualidade, se respeitar a sua individualidade, né, para você não anular o que você gosta, para deixar o outro fazer, são todas as questões. É por isso que esse canal vai ser um sucesso, que a gente está começando agora, né, na verdade, mas a gente só está aqui, ó. Foguete não tem ré, Ana, foguete não tem ré. Ó, a Ela gente estamos chegando ao final do nosso tempo, né, porque
você é uma pessoa muito ocupada e você tem outras pessoas para ajudar além da gente, além de mim aqui como parceiro nesse canal. Então vou deixar sempre o recado aqui, pô, se inscreve no canal, né, compartilha com os amigos, pessoas que gostam desse assunto, pessoas que estão passando por esse problema. Tem um e-mail aqui para você mandar, né, a sua história, a gente não vai nunca expor você, a gente vai sempre usar, né, pseudônimos aqui para a gente poder contar o seu problema. Faça suas perguntas, siga a Ana nas redes sociais, é Pice underline Ana Luque, Ana Lu. L-C-H-I. Segue lá, que tem sempre um materialzinho legal, ela compartilha coisas bacanas, daí você vai conviver com a Ana, vai te fazer bem. Olha só que dica boa eu tô te dando. Ana, um beijão pra você, bom trabalho, que eu sei que você tá ficando em cima da hora, e a gente se vê semana que vem. Até mais, Ale. Obrigada também. Beijo, Foi ótimo. Tchau, tchau. tchau.